Bom sábado. Vamos lá, título da lição, verso. Ok. O tema da lição dessa semana, ou a abordagem da lição dessa semana, tem como foco, agora especificamente, a questão do formato de convivência do matrimônio e as estruturas relacionais previstas para dentro dessa composição chamada matrimônio. A semana passada a gente viu, enquanto abordagem, conselhos mais gerais para as famílias, em diversos aspectos dos papéis desempenhados dentro do modelo familiar. E agora, especificamente, a gente está olhando para a convivência entre dois, a convivência entre pares. Esse é o foco para essa semana. A lição está dividida em dois elementos principais. O primeiro bloco da lição tem a ver com a forma como a gente enxerga o ser humano, na sua estrutura de composição, e a maneira como o mundo tem dividido a compreensão do ser humano, do que o ser humano é, em aspectos distintos. A lição inicial é uma lição de filosofia. A primeira parte da lição é uma lição de filosofia, uma volta à proposta do dualismo grego para a gente entender quais são os impactos disso na vida humana, na forma de se enxergar ser humano. Eu vou parar um pouco para olhar isso e depois a segunda parte da lição é, uma vez que eu entenda quem é o ser humano a partir da perspectiva bíblica, quais são as implicações para ele, tanto na vida privada, na vida de indivíduo, quanto na vida a dois, na vida em conjunto. Essas coisas dependem da maneira como a gente compreende o ser humano. Na perspectiva inicial da lição, a provocação inicial da lição é a gente entender que o olhar para o ser humano tem múltiplos conceitos, múltiplas maneiras de ver quem é o ser humano. Na proposta bíblica, o ser humano é uma criatura, um ser criado intencionalmente por Deus com um propósito. Esse ser humano criado por Deus, ele é criado de forma integrada, una e indivisível, ou seja, não há separação possível entre aquilo que é a estrutura fisiológica, o corpo, aquilo que é a estrutura intangível, a mente, no sentido do raciocínio e da vontade humana, e aquilo que é a interligação entre essas duas coisas, que usualmente a gente costuma chamar de parte emocional. Não há separação entre essas coisas. O ser humano é uma estrutura una e indivisível. Além disso, a vida humana é uma concessão de Deus e não uma entidade posta no corpo. Ou seja, para a Bíblia, o ser humano é indivisível em todos os seus aspectos. O estar vivo, as suas emoções, a sua parte volitiva, racional e vontade juntas, e a sua parte corporal são um todo integrado. Criado por Deus com um propósito. Então, é assim que se vê ser humano na perspectiva bíblica. Como que o ser humano passa a ser visto nas diversas correntes filosóficas que vão surgindo no mundo? A mais comum de todas as visões de ser humano é que o ser humano seja uma estrutura dual, ou seja, existe uma parte física, que é um invólucro, e existe uma parte não física, imaterial, que de alguma forma, colocada dentro ou habita esta estrutura corporal. Ou seja, temos o prédio, o corpo, e temos essa entidade, os seres dentro desse prédio, ou o ser dentro desse prédio. A visão dual de ser humano, ela permeia várias filosofias diferentes. Você vai ver isso na filosofia oriental, vai ver isso na filosofia grega e em outros conjuntos filosóficos espalhados pelo mundo. Em algumas estruturas ainda se reparte o ser humano em 3 segmentos, como se ele tivesse uma estrutura corporal, uma estrutura que é a vida, alguns chamariam de alma ou outra entidade, e uma terceira via, que é uma via chamada espírito, que é uma estrutura volitiva colocada por Deus, que é uma entidade independente,
dentro desse mesmo corpo. Então você teria o corpo com duas entidades dentro, alma e espírito. Seja qual for a tese, o dualismo ou o trialismo, entre aspas a palavra, seja qual for a forma como a gente vê esse ser humano numa dessas duas correntes duais, a primeira coisa que acontece como consequência dessa dualidade é você não ter o corpo interferindo nesta outra parte que é a entidade imaterial. Ou seja, elas são independentes, embora habitem uma mesma estrutura durante um período de tempo. Aí vem as propostas do que acontece com essas entidades depois do tempo da vida do corpo. Para alguns, essa entidade imaterial é uma entidade em evolução e que necessita de aperfeiçoamento. E que o estado corporal dessa entidade é o mecanismo de aperfeiçoamento. Então, do kardecismo básico ao hinduísmo, do modelo de interpretação oriental ao modelo grego, a proposta é esta encarnação dessa parte imaterial, ou seja, o colocar essa parte material no corpo é um mecanismo escolar de aperfeiçoamento. E, portanto, você vai voltar tantas quantas vezes a uma estrutura corporal, quanto necessário até você atingir o zênite, a formação perfeita desta parte material. E aí ela se desprende do corpo para não viver mais dentro do corpo outra vez. Teorias as mais variadas disso, de reencarnação, você vai encontrar em filosofias espalhadas pelo mundo. Dentro deste contexto, de uma alma ou espírito que reencarne num processo evolutivo, a primeira consequência direta disto é a retirada do compromisso. Afinal de contas, eu terei tantas chances de revisão teórica de aprendizado, ou seja, tantas segundas, terceiras, quartas, quintas chamadas ou recuperações, quantas necessárias para que eu evolua. Portanto, a escolha do ritmo desta evolução é sua. Ou seja, aquilo que de fato você tem escolha é quantas vezes você quer repetir o processo, em circunstâncias distintas. Esta é a escolha que você tem. Você pode reduzir esse tempo ou aumentar esse tempo de aprendizagem. Mas não há qualquer risco no processo. Ou seja, se você não aprendeu dessa primeira versão, aprenderá em outra, ou em outra, ou em outra. O que acontece quando você tira o compromisso ético ou responsável do ser humano? Ele passa a viver do jeito que ele quer. Ou seja, todas as propostas, não importa em qual dos modelos filosóficos a gente as observe, todas as propostas que apresentam uma cisão entre corpo e uma parte imaterial, na realidade elas resultam numa mesma consequência. A consequência é falta de compromisso. Ou um levar a vida um pouco mais leve. Leve no sentido de não quero me preocupar com o certo ou o errado com tanta intensidade. Terei outras chances para fazer isso. Outros momentos para fazer isso. Uma segunda consequência do dualismo é que o dualismo, ao separar os elementos, te coloca condições diferentes de salvação. Isso no cristianismo, por exemplo, assumiu um aspecto de você morrer poder ir para um de 4 lugares. Se você for mal, realmente um crápula com pecados capitais, não tem volta, você já vai direto para o inferno, o mundo de Hades. Se você for mais ou menos mal, com pecados veniais, você vai purgar durante um tempo, sendo fustigado pelo fogo, para que burilhe o resto que falta e você possa adentrar o céu, purgatório. Se você for uma criancinha que não teve a chance ainda de processos decisórios ou de evolução, mas morreu, você vai para o limbo, um lugar intermediário que nem é o céu, nem é o inferno e nem é mal. Apenas vive lá como pequenos anjinhos no limbo. E se você for bom de verdade, já encomendou a alma e vai embora para o céu, viver as benesses do paraíso. Quando a gente olha esses 4 elementos, há uma coisa curiosa neles.
e que os diferencia do modelo oriental, hinduísta ou outros modelos duais como o grego, mas cria uma tese muito semelhante a eles, que é: não existe morte, só mudança de estado e de lugar. Isso parece sutil, mas é exatamente isso que acontece. Ou seja, a única coisa que morre é o corpo, a carcaça que te prende. Mas você continuará vivendo eternamente, ou em Hades, ou no limbo, ou no purgatório até que mude para o céu, ou no céu. Portanto, não existe morte, só existe transição. Igualmente, isso afeta o compromisso. Ou seja, se eu sei que eu tenho segundas chances, ou mesmo que não as tivesse, continuaria existindo, a morte é uma ficção. Portanto, quando a Bíblia propõe que morte é real, longe de ser uma situação frustrante ou depressiva, a proposta da Bíblia de que morte seja real é para que o ser humano entenda que ele só tem uma vida para viver. E se ele só tem uma vida para viver, todas as decisões certas ou erradas serão tomadas nessa vida. E o final será o mesmo. Dentro dessa perspectiva é que a lição abre essa proposta, o que significa o amor verdadeiro, na proposta bíblica. Ou seja, a forma como o ser humano lida com aquilo que foi objeto da criação, que é Deus cria o ser humano e lhe propõe viver em conjunto, viver relações. Dentro dessa estrutura há uma questão de comprometimento. Qual é o cuidado, em primeira instância, que eu tenho com o meu corpo e para quem? E depois, qual é o cuidado que eu tenho com os outros com quem eu me relacione? E que consequências isso gera? Portanto, quando a lição vai apresentar isso, tanto do aspecto individual, de o corpo é santuário do Espírito Santo, ou templo do Espírito Santo, e aqui é uma coisa curiosa, que é a transição do Velho Testamento para o Novo, some a figura do templo, entra a figura da igreja, e a figura que era do templo, onde Deus habitava, agora é o ser humano onde Deus habita. A mesma estrutura de cuidado e sacralidade que existia no santuário de Israel, é a que é abordada nessa metáfora de que o corpo seja o templo do Espírito Santo. Ou seja, os mesmos cuidados que existiam com o templo, passam a existir com este templo. E esse é o primeiro grande compromisso que a Bíblia traz ao indivíduo. Enquanto a gente não entende isto, alguma coisa falha nas nossas relações. Também parece sutil isso, mas é direto o fenômeno. Ou seja, se eu não cuido de mim, não estou apto a conviver. E eu estou sendo radical na apresentação, porque é só assim que a gente vê a proposta. Ela tem nuances e variações no processo que o pecado impôs? Sim, tem. Essas nuances são parte do trabalho? Sim, porque ninguém é perfeito. Mas é só quando a gente vai para o ambiente do dashboard, da estrutura do desenho inicial, é que a gente consegue entender o que Deus propunha. Ou seja, quando a Bíblia fala no cuidado do templo do Espírito Santo, isso não é retórica. A razão por esse cuidado é porque Deus nos chamou para um relacionamento de convívio. E só é possível ter convívio adequado com outros se há convívio adequado com o propósito inicial, que é para você mesmo. É por isso que a Bíblia apresenta o cuidado. Ou seja, quando eu cuido de mim mesmo, eu estou cuidando daquele outro, que no caso específico da lição dessa semana, é aquele outro que eu decidi que vai ser mais chegado que um irmão. Ou seja, o propósito desse cuidado também é uma demonstração de amor ao outro. De novo, isso é radical? Sim, é radical. É complicado porque estamos num mundo imperfeito e o resultado do mundo imperfeito é igual para todos? Sim, é complicado quando a gente radicaliza assim. Mas é este o propósito, aí a gente fica fácil de evidenciar o propósito. O cuidado de si mesmo implica o cuidado que eu tenho em termos de amor para com o outro. O resto é acidente.
de percurso de estarmos no mundo. Os acidentes vão nos pegar independente dos cuidados. Você pode se cuidar quanto quiser e sair à rua e ser atropelado. Isso é parte de estar num mundo desgraçado como o que a gente vive. Independente de estar num mundo desgraçado que a gente vive, a gente tem uma responsabilidade com a gente mesmo, de cuidar de si por amar alguém. Essa é uma questão interessante do desenho bíblico. A segunda coisa interessante é que existem questões tangíveis e intangíveis desse cuidado. Ou seja, quando eu cuido de mim em todos os aspectos da formação humana, naquilo que integra o ser indivisível, o corpo, a mente, as emoções, a religiosidade, a vontade. Quando eu cuido desses elementos que compõem a estrutura indivisível do ser humano, ou seja, alimento a minha mente com a religiosidade adequada, mantenho a integridade do meu relacionamento com Deus, exerço a vontade livre na direção correta, o que eu estou fazendo? Na realidade, isso é uma expressão de amor em duas direções: amor a Deus e amor ao próximo. A razão pela qual a lição começou com essa parte mais filosófica é porque, enquanto a gente não entende isso, o resto vira uma sucessão de ou desculpas ou descuidos, o que é natural do processo do pecado. Portanto, é importante que a gente entenda isso como ponto de partida do resto que está na lição. Ou seja, quando a lição propõe que o relacionamento tem níveis, no caso específico aqui é matrimônio, então tem níveis. O primeiro nível desse relacionamento é a percepção de que existe o outro. Chame isso como quiser, amizade ou namoro. A percepção de que existe o outro é o primeiro estágio do relacionamento. Não é bom que o homem esteja só. O conceito atrás dessa frase é a percepção que existe outro e a percepção da necessidade que se tem de outro. Isso é parte da criação. Deus fez o ser humano assim. Chame isso de defeito de fabricação ou de benefício da fabricação, não importa, foi feito assim. Ponto. Uma vez que foi feito assim, existe um processo de entendimento deste outro. E esse processo de entendimento do outro, num mundo perfeito, ele seria natural. Num mundo desgraçado de pecado como vivemos, ele é antinatural. Olha lá, mas a gente não tem atração pelos outros? Isso não é natural? Sim, a atração é instintiva. Mas o relacionamento é antinatural, porque o pecado torna o ser humano egocêntrico, egoísta. Então, tentar um relacionamento, não a atração é instinto, os animais fazem isso. Mas a relação é escolha, e escolher se relacionar com alguém diferente de você é no mínimo estupidez. Mas a gente faz isso. E por que faz? Porque no propósito de Deus, é no relacionamento entre pessoas que existe o desenvolvimento da plenitude da imagem de Deus. Portanto, isso é antinatural para seres pecadores. É natural para seres perfeitos, mas é antinatural para seres pecadores, porque você vai se relacionar com um segundo pecador que é egocêntrico, igual a você. E ambos tentando não ser egocêntricos pela entrega e devoção a Deus. A chance de dar certo depende disto, dessa percepção de quem nós deveríamos ser e o que nos tornamos depois do pecado. Portanto, esse processo de desenvolvimento inicial, chamado amizade e namoro, é o processo que permite a validação de que o olhar de ambos é para a mesma direção. Uma tentativa de modificação pessoal à imagem de Deus e uma aceitação dos defeitos do outro que 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, a vida inteira, você vai ter que conviver. É só na percepção da própria natureza humana pecaminosa que eu sou capaz de aceitar a natureza pecaminosa do outro com quem eu decido conviver. Do contrário, é impossível, porque é antinatural. Antinatural dentro do contexto do pecado. Por isso, as fases.
Qual é o problema com as fases? O problema com as fases é que as fases conspiram contra o tempo e conspiram contra o instinto. Portanto, é natural que pessoas queiram saltar fases. A criança quer ser grande para não ter que pedir para sair de casa. A criança quer ser grande para decidir que horário volta para casa. A criança quer ser grande para fazer o que os grandes fazem. Até descobrir que ser grande é pior que ser criança. Mas aí já é tarde demais porque não dá para voltar no tempo. Ou seja, pular fases, ou o desejo de pular fases, é um dos elementos marcantes do pecado. Porque quem não tem problema com o tempo, não precisa pular fases. Quem vai viver para sempre, não tem preocupação com acelerar processos. Mas quem conta o tempo ao contrário, como nós contamos, ou seja, a gente nasce e começa a contar o tempo que falta. Todos nós. Isso é parte da vida humana, aqui. Portanto, tudo se torna urgente, tudo se torna para ontem, e a gente começa a saltar fases. O processo de educação cristã e a forma como a Bíblia apresenta o processo de educação tem a ver com isto. O quanto eu educo as novas gerações para não acelerar processos, não antecipar fases. Por quê? Se antecipar fases num mundo de pecado, a resultante é a aceleração da degeneração. É disso que se trata. Mas para eu acreditar que isso seja assim, eu tenho que ter tido o primeiro conceito resolvido. Fui criado por Deus, Deus me fez com um propósito, me fez uno e indivisível, e o saltar fases cinde o humano, parte o humano em pedaços. Acelerar processos, quebra pedaços ou malforma pedaços. Se a gente estivesse trabalhando lá na área que o tio Elmer gosta, lá no desenvolvimento, no estudo do desenvolvimento humano, quando você olha todo o processo de uma gestação, se pular uma fase dos 9 meses, o que acontece na formação? Dá para dar uma dúzia de coisas em cada uma delas, só para ser bonzinho. Se eu nascer antes da hora, também tem problemas. Se nascer depois da hora e não tiver problema de morte no parto, também terá problemas. Ou seja, tudo é meticulosamente perfeito no planejamento de Deus. Quando eu salto fases, o que eu tenho como resultado é malformação. Numa proposta dual de ser humano, o que a gente vai dizer? Tanto faz, o que acontece no corpo não afeta a mente. O que acontece no corpo não afeta o espírito. Essa é a proposta do dualismo. Portanto, faça com o corpo o que quiser, porque o corpo está só para ser corpo. Se Deus pôs prazer no ser humano, é para ser usado. Essa é a proposta dual. Diga. Não, só complementando o que você falou. Sim. Que é o seguinte, normalmente nas diversas fases, o imaturo quer a fase mais madura porque vê os privilégios da fase madura. Sim. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai tendo mais liberdade e privilégio. Só que esse privilégio que você tem é acompanhado de dever e responsabilidade. Então o imaturo vê o privilégio e não vê a responsabilidade. Porque para você assumir o privilégio, você tem que ter responsabilidade e é uma maturidade, sabedoria para administrar aqueles privilégios. Exato. Essa é a questão. Portanto, quando a gente fala na ordem bíblica do matrimônio, deixará homem, pai e mãe. Já tem condição de fazer isso? É o primeiro desenho do privilégio versus responsabilidade. Todo mundo quer deixar pai e mãe. A pergunta é, já tem como fazê-lo? Então, é a primeira parte da pergunta a ser respondida. A segunda é, deixou pai e mãe, vai se unir. Essa é a segunda responsabilidade. Já encontrou o defeituoso ou a defeituosa de plantão com quem você vai se unir para o resto da vida? Portanto, não é só se unir,
É acordar e olhar para o infeliz todos os dias da vida. Você não quer que eu fale acordar e olhar para o infeliz. Aí é falta de educação. É falta de educação. Então, implica em essa passagem bíblica, implica em 3 condições. Exatamente. Então, você tem que ter condições físicas para poder se unir. A segunda coisa, você tem que ter uma condição emocional e psíquica Para conviver. conseguir conviver e assumir o relacionamento. E o terceiro é uma independência financeira para você conseguir manter o relacionamento. Exatamente. Então, 3 coisas necessárias para. No mundo de pecado, essa terceira. No mundo perfeito, a terceira não precisava, porque ela era concessão. Portanto, no mundo de pecado, como é antinatural o processo, aparecem problemas no processo. Então, na questão inicial, que é a condição de maturação e estrutura física para manter um processo, ela é física tanto no sentido corporal, quanto é física no sentido ambiental. A segunda, que é a condição de maturação de convivência, ela envolve todas as questões que o pecado prejudicou na natureza humana. Portanto, para ter a primeira, é necessário que exista a segunda. E para que as duas se mantenham, é necessário que exista a terceira, porque no mundo há uma regra: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Maldita é a terra por tua causa, produzirá cardos e abrolhos. Ou seja, dentro dessa condição, tudo que a gente faz no mundo conspira contra a gente. Tudo que a gente faz no mundo conspira contra a gente. Portanto, não se trata, para a gente não entender errado a frase, não se trata só de independência financeira. Se trata de perceber que mesmo que ela exista, o mundo continuará conspirando contra. Ou seja, mesmo tendo, ela não será contínua. Porque o mundo conspira contra. Então, todos esses aspectos são aspectos que envolvem o porquê relacionamentos têm fases. Ah, mas o que eu faço não afeta, vírgula, quando Deus projetou a fisiologia humana, existem questões intangíveis na sexualidade humana que afetam a química do cérebro. E aí, quem tinha que dar essa aula é o Elmer, não eu, porque ele conhece isso muito melhor que eu. Eu conheço um pedacinho disso. Mas há aspectos na bioquímica do cérebro, semelhantes, por exemplo, a aspectos do prazer da droga ou do prazer de outras atividades estruturadas artificiais humanas, que são impactados quando determinados padrões relacionais ocorrem. O corpo produz drogas, para usar um termo mais popular. Quando você fala em estrutura hormonal, quando você fala em estrutura fisiológica em ação, quando você fala na bioquímica do cérebro, o corpo produz elementos que, feitos da forma certa, na época certa e com as pessoas certas envolvidas no fenômeno, eles produzem benefícios. Feitos fora do processo, eles criam desequilíbrios que não se recuperam, exceto por uma ação de Deus. Portanto, quando se fala em sexualidade humana, a gente está falando em estruturas que podem gerar elementos semelhantes à droga. É disso que se trata a forma como Deus escolheu fazer. Por isso o texto é a integração de duas pessoas de forma una. O texto termina dizendo: e serão ambos uma só carne. Isso não tem a ver com a questão física. Tem a ver com a questão física, comportamental, emocional e espiritual desta integração. É disso que se trata. O problema é que na imaturidade da antecipação de fase só se vê a parte instintiva, física. Não se vê as outras três. E por não se ver as outras três, não se sabe a consequência. Mas há consequências. E uma das consequências é a falta de integridade do comprometimento, de cumplicidade plena do comprometimento. E é por isso que as relações se tornam cada vez mais descartáveis na vida humana.
Toda vez que eu trago algo que é da cumplicidade plena para o momento da experiência basal, a cumplicidade acaba, e acaba quase que em definitivo, porque as estruturas se tornam descartáveis. Isso vale para todas as estruturas humanas, não só para o relacionamento matrimonial. Nós vivemos a sociedade do descartável em todos os aspectos, em todas as condições, em todas as deteriorações que a estrutura humana tem enfrentado no tempo atual. Diga-me. Só a propósito disso. Então, a volatilidade do relacionamento e a não cumplicidade. Essa semana chegou ao consultório uma senhora, uma jovem senhora. Ela veio pedir para mim uma medicação, porque ela estava sentindo um pouco cansada, ela não sabia o que era. Eu perguntei, qual é a sua vida? Ela falou o seguinte, ela tem 2 empregos, atendente direto, técnica de enfermagem. Ela trabalha toda a noite, uma noite num, outra noite no outro, uma noite no outro. Eu falei, tá bom. O que você faz de dia? Ela falou, de manhã cedo eu faço faculdade de enfermagem. Eu falei, você trabalha toda noite, não dorme nenhuma noite. Você de manhã cedo faz faculdade de enfermagem e ela teve um namorado que deu para ela 2 filhos. E o namorado foi embora. E o namorado não paga pensão. Não paga pensão. Ela não vive. Ela tem 2 empregos, trabalha toda noite, faz faculdade de manhã e ela agradece que tem uma mãe que cuida dos filhos, um deles adolescente, com problema de droga. É isso. Desenho perfeito, ou tempestade perfeita. É o caso. O problema é que todo mundo vai achar, estando fora da fase, todo mundo vai achar que é só com o outro, não é comigo. Ou seja, todo mundo vai olhar o bêbado na sarjeta e achar que é só o bêbado na sarjeta. Todo mundo vai olhar o drogadito na Praça da Sé e vai achar que é só o drogadito na Praça da Sé. Porque é só com o outro que acontece isso. Eu tenho controle sobre as minhas estruturas. Tem até perder. E perder é um fio de seda com uma tesoura pertinho, bem afiada. É só isso. Essa é a maior ilusão do ser humano. Eu tenho controle. Essa é a ilusão. Sim. O problema com o pecado é que ele tirou o controle. O problema imposto pela salvação é a possibilidade de voltar à dependência para o controle existir. Portanto, o problema da lição dessa semana é o quanto a gente consegue compreender não uma estrutura de decretos. Ou seja, Deus é um sujeito legalista, um sujeito preso a fenômenos de legislação que diz, aqui não pode, tem uma porta aqui que não pode ultrapassar, aqui tem um portão ou uma grade, ou tem um par de algemas que você está preso e não pode fazer. Eu posso olhar todos os códigos de Deus assim. Ou eu posso assumir que Deus criou um ser, e esse ser é pleno, mas essa plenitude não é absoluta, ela é relativa. Como, por exemplo, você pegar qualquer um dos carros que está estacionado ali e fazer algo com esse carro que não foi o para o qual ele foi feito. Vai ter um resultado. Por exemplo, eu posso pegar qualquer um desses carros convencionais e enfiar num rally. O que vai acontecer com ele ao término do rally? Se ele conseguir chegar no final do rally. Alguma coisa não estará bem. É diferente de um carro preparado para o rally, que já sofre o impacto. Imagina um carro que foi feito para andar em asfalto e ir para o meio de um rally. Ou seja, tudo que você criar, pela própria expressão da palavra, tem uma limitação. Foi criado. E tem um propósito. Foi feito para isso. Essas carteiras têm um propósito. Elas poderiam ficar reclamando o resto da vida que não queriam ser carteiras, queriam ser mesa. Mas elas nasceram carteiras. Eu posso usá-las para outras coisas que elas não foram feitas? Posso. Vai ter um resultado. Elas vão se deteriorar. Portanto, o ser humano precisa entender que ele tem limitações. Se ele não entender essas limitações, não como limitações, mas como estrutura, ele vai viver o resto da vida a sua insatisfação pelas limitações. E perde todas as potencialidades que ele tem e que não tem limite para estas potencialidades.
Tem limite para as coisas que você não foi feito para ser. Então, esse é o grande problema com a humanidade, desde que o pecado existe. Ele se agrava com o tempo. A nossa visão dessas coisas hoje é muito pior do que era mais lá atrás. Mas em todas as épocas o ser humano sempre sofreu do mesmo mal. A autossuficiência, o desejo de ser Deus e o desejo de fazer as coisas absolutamente livres, independente se certas ou erradas. Esse é o problema com o pecado. E ele se repete continuamente. Ou seja, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente aborda essas questões? Então, quando se olha para o desenho relacional, entender tudo isso é o que permitirá, primeiro, fazer as coisas no tempo certo, pelo motivo certo, fazer as coisas com as pessoas certas, no tempo certo, pelo motivo certo, aproveitar as benesses de todas essas coisas com as pessoas certas, no tempo certo e pelo motivo certo. E mais, juntos por essa integração, fortalecer a regeneração do processo do pecado, porque na relação de cumplicidade plena existe uma blindagem contra o pecado, que é o grande benefício de família, seja na sua versão simples, a dois, seja na sua versão plena, a vários, filhos, netos e assim por diante. Ou seja, a blindagem que isso cria para o processo de salvação também é um dos benefícios de. Mas e se as pessoas dentro desse processo fazem escolhas erradas? Até isso é blindagem. Porque no processo dessas escolhas erradas, você adquire a tenacidade, a casca grossa, para ser mais simples a frase, para resistir ao mal. Porque também se aprende com os erros dos outros. E quando os erros são cada vez mais próximos da gente, mais aprendizado. Não porque precisasse dos erros para aprender algo, mas já que o pecado existe, o erro também é uma forma de aprendizado, no sentido de eu não preciso cometer os mesmos erros que outros já cometeram. Eu assisto o resultado. E evito cometer o mesmo erro. Então, dentro dessa perspectiva, essa estrutura relacional projetada por Deus, que o livro de Cantares retrata, ela é muito interessante a gente observar, porque o livro de Cantares ele tem dois aspectos muito curiosos. Ao mesmo tempo que ele parece um paraíso perfeito idealizado que não existiria no mundo humano, ele foi escrito dentro de um contexto onde o pecado existe. Portanto, ele não é a utopia. O livro de Cantares é a manifestação do que deveria ser um relacionamento cujo centro é Deus, mesmo no mundo mau. E ao mesmo tempo, se eu tirar o mal do mundo, ele vira o paraíso perfeito, edênico, idealizado por Deus. Mas o livro de Cantares é um livro possível, tangível ao humano. Portanto, o grande desafio do livro de Cantares é a compreensão plena de quem nós somos, o que deveríamos ser, e de que jeito nós integramos isso a outros que busquem as mesmas coisas. E aí a gente começa a fazer a costura de todas as lições. Desde a primeira lição, a gente tem sido provocado a fazer boas escolhas, escolher correto numa cadeia de escolhas que é crescente, que começa desde as escolhas pessoais, depois as escolhas dos amigos, depois a escolha do trabalho, a escolha da fé e a escolha dos outros, e por fim a escolha de com quem você vai viver a vida toda. É um crescente de escolhas. Quando eu antecipo essas escolhas, eu perdi a experiência das escolhas anteriores. Se eu fiz mal as escolhas anteriores, a chance de eu fazer a próxima escolha mal também aumenta. Então, esse é um processo. Porquanto, quando o livro de Cantares apresenta essa coisa que parecia um mundo ideal intangível, na realidade o que ele está mostrando é escolhas bem feitas dentro do desenho levarão a esse mundo ideal intangível, entre aspas, acontecer aqui. E você vai ter um pedacinho do céu aqui. Da mesma forma como o livro de Provérbios adverte do contrário. É melhor morar no cantinho do erado, sabe lá onde os pardais fazem ninho? Naquela bordinha do erado. É melhor morar ali na portinha do erado do que ser casado, e é sempre injusto, né? E ser casado com uma mulher rixosa. Na versão brasileira disso, a gente tem uma música que chama Pinga em Mim. A minha casa tem goteira,
pinga em mim. O desenho, por mais cômico que seja, traz uma ilustração, e ela vale para os dois lados, porque tem rixoso nas duas direções. Tem mulheres rixosas e homens rixosos. Mas assim, tiradas as brincadeiras e a piada, a ideia de Salomão, na ilustração que ele faz dessa questão, a escolha adequada é uma escolha que implica a vida toda. Ou seja, se implica a vida toda, o processo de desenvolvimento conjunto para chegar a essa equalização relacional é algo que tem que ser feito por ambos, não por um só. Não dá para um viver o relacionamento de dois. Não dá para um fazer pelos dois. Daí o processo adequado de respeitar o tempo. A amizade permite a percepção clara de quem é o outro. O namoro permite uma percepção mais proximal de quem é o outro. A convivência até o casamento permite uma percepção mais clara de tudo que envolve o outro. E é mais ou menos como dizem os terapeutas de casamento, assim: antes de casar, abre os seus olhos, se possível, com 3 ou 4 lentes de aumento. Se for necessário, use o Hubble, o telescópio Hubble, que ele permite ver mais claramente ainda. Depois que casou, vive sempre com os olhos entre meio fechados. Essa é a regra do jogo. Por quê? Porque você vai ver muito de perto. E ver de perto é ver os defeitos, que mesmo com um relacionamento prévio adequado, não eram tangíveis, mesmo com o melhor dos telescópios ou com a melhor das lentes de aumento. Ou seja, depois que casou, vive entre meio fechado com os olhos, que você vai ver sempre o paraíso. Óbvio, guardadas as proporções do que eu estou dizendo, a ideia é: respeite as fases. Para a gente que já vai para lá dos 40, 50 ou 60, é só reviver o chover no molhado. Mas para a galerinha que está no fundo, que é a galerinha mais nova, é disso que se tratam os conselhos. É para isso que esses conselhos estão lá. Para que, respeitadas as fases, a alegria seja mais tangível, mais possível. Porque não é fácil conviver com pecadores. Não é fácil. E não é fácil conviver todo o tempo com pecadores. Portanto, respeite a Bíblia, respeite o projeto, e a felicidade, ela se garante com maior efetividade. Desrespeite isso e, infelizmente, o que a gente vai ter são as constatações, como no exemplo que o Elmer pontuou, da realidade humana. Nós vivemos um problema, eu falava disso agora há pouco no sermão que eu fiz, e eu encerro com isso. A gente vive um problema na humanidade atual, que é a degeneração da mente. E cada dia me assusta mais o quanto é rápida essa degeneração. Para a gente que vive o magistério, isso é muito mais visível. Porque cada dia que passa e cada ano que passa, está se tornando mais difícil não o magistério, mas difícil o fato de que a compreensão cerebral humana se torna cada vez mais deteriorada. Ontem aconteceu, eu vou terminar com isso, aconteceu uma historinha sui generis. Ela foi tão impactante, a historinha, porque a gente estava assim, eu estava indo com a Lisde para fazer um exame em Campinas, que o médico dela mandou, brincadeira, eu estava levando a Lisde para fazer um exame em Campinas ontem, e estava como acompanhante, e aí a gente ia conversando no carro, por algumas outras questões, ela estava passando algumas mensagens no WhatsApp, e comentando comigo quanto as pessoas não compreendem mais o que leem. Nós estamos falando de WhatsApp, não estamos falando de um texto teórico, de um grande filósofo, não, estamos falando de WhatsApp. O quanto as pessoas não passam da primeira linha. E não leem a segunda, a terceira linha, porque é o máximo que vai no WhatsApp. Exceto aqueles caras que mandam aquelas mensagens quilométricas. Mas assim, as pessoas não leem o que está ali. Em 3 linhas. Não são capazes de decupar a mensagem de 3 linhas e guardar a mensagem de 3 linhas. E a gente conversando sobre o quanto a mente degenera e o quanto é difícil fazer as pessoas entenderem coisas muito básicas. Enquanto a gente estava indo, chegamos ao hospital. A hora que eu fui entrar no hospital, tinha um totem desses de estacionamento. Beleza, eu sou um cara da área digital, eu vim do mundo digital, hoje estou na área de humanas, mas eu cresci na área digital. Programação, desenvolvimento de sistemas. Quando eu entrei, parei ali do lado do totem, como qualquer totem de estacionamento, que qualquer sujeito com 2 neurônios dá conta de resolver. E eu fui ali.
tinha um visor digital e abaixo do visor digital um botão azul com uma plaquinha, aperte aqui. Porém, quando eu encostei o carro, o visor digital acendeu e veio uma mensagem em áudio. A mensagem em áudio dizia assim: bem-vindo, toque na tela no local indicado. Uma mensagem teórica dificílima, a lá o pior dos filósofos do mundo. Toque na tela no local indicado. Todo mundo sabe o que é tela? Já viram alguma na vida? Beleza. Todo mundo sabe o que significa a frase toque na tela no local indicado. Eu olhei para a tela, óbvio, né? E procurei o local indicado. Tinha uma mãozinha com esse formato, dedinho apontado. Aqui uma tarja, toque aqui. Se eu fosse estúpido de não saber, ou se eu fosse surdo e não pudesse ouvir a mensagem, tem a mãozinha, toque aqui. O que o manézão aqui, que não sabe ler e nem ouve, fez? Diz o Elmer, apertou o botão azul. Óbvio, eu fui aonde? Na tela, no local indicado, e toquei na tela. E não aconteceu nada. Falei, como eu conheço touchscreen, e touchscreen que usa todo dia, principalmente no sol, tem falha, toquei de novo, dessa vez com um pouco mais de tempo, para ele ler a minha digital, se fosse um touchscreen ruim, de baixa qualidade. Não aconteceu nada. Toquei a terceira vez. Quando eu toquei a terceira vez, vem o atendente, que sai da cabine e vem à frente do meu carro e vira o quê? Fala para mim o que o Elmer falou. Ô, idiota, você não está vendo que tem que apertar o botão azul? Pergunta, qual era a mensagem? Toque na tela, no local indicado. Qual era a mensagem visual e textual? Toque aqui. O que você presume seja o botão azul? Se falhar, o botão azul é para chamar alguém porque falhou. Ok? Esse é o desenho. Eu fiz a sequência. Quando ele falou isso, eu respondi para ele a seguinte questão. Professor, falei, cara, acho que tem alguma coisa errada com o totem. Porque a mensagem em áudio do totem é toque na tela no lugar indicado. E na tela está escrito toque aqui e tem uma mãozinha indicando onde é para tocar. Aí ele virou para mim e falou, cara, qualquer um sabe que é para tocar o botão azul. A partir daí eu não continuei a conversa, eu falei, qualquer coisa maior do que isso é uma ofensa ao terceiro neurônio que eu tenho. E parei a conversa. Bom, se você acha que isso não pode ficar pior, fica. Entrei no hospital. Tinha um segundo totem, era o meu problema, é ter totens. Tinha um segundo totem, esse totem tinha 5 botões de cores diferentes. E uma tarjetinha para sair senha. E escrito em cima, retire a sua senha. O que eu fiz? Qualquer mané, com 2 neurônios, eu usei o neurônio. Dessa vez eu usei o terceiro e fui olhar as instruções todas para ver se não tinha pegadinha. Olhei tudo e tinha lá cada um dos tipos de exame. Eu fui lá e apertei no exame que minha esposa ia fazer. Saiu a senha, bonitinha, 3 painéis, um monte de cadeiras. Peguei a senha e o que manda o figurino. Sentamos e olho no painel, olho na senha. Olho no painel, olho na senha. Isso é coisa de velho, olho no painel, olho na senha, coisa assim. Então assim, ficamos ali. Passados, como a gente chegou antes, o exame era às 9, nós chegamos às 8h15, por causa da coisa do trânsito, a gente nunca sabe qual é o trânsito daqui para Campinas, então a gente vai sempre antes. Ficamos lá esperando. Passados 10 minutos, as senhas não andavam no painel. E pessoas sendo chamadas no balcão de atendimento pelo nome. Como minha esposa é mais ansiosa que eu nessas coisas, ela virou para mim e falou, dá uma perguntada lá, porque assim, não está rodando a senha e tal. Eu falei, mas a gente está com tempo ainda, podemos esperar mais. Ela falou, mas pergunta lá. Eu fui, levantei, cheguei até a atendente com a minha senha e perguntei para ela, olha, eu peguei a senha e não está chamando no painel a senha, já faz 10 minutos, não rodou nenhuma senha. Ela falou, mas não é assim que funciona. Não pode ficar pior. Você tem que pegar a senha, trazer a senha para mim no balcão,
Eu vou pôr a sua senha empilhada aqui e vou chamando pelo nome de acordo com a senha. Se você acha que não pode ficar pior, bom, eu fiz isso, tudo certo. Aí rodou, daqui 10 minutos de novo, aí chamaram pelo nome, levei os documentos e tal. Aí veio de novo, ela falou, agora você senta pela terceira vez, e aí vão te chamar pelo nome para o exame. Tudo certo. Maravilha. Adentrei o exame, quando eu adentrei o exame, entrou o acompanhante, com a fileirinha do acompanhante, pus minha esposa lá dentro, para ela começar a parte do preparo. Aí falou, antes de você sair, eu preciso que você assine um papel. E aí eu fui lá assinar o papel, aí foi risível, né? Eu assinei o papel, um papel com o meu nome e com a minha identidade. E eu falei, ok, beleza, mas para que eu estou assinando o papel? Não, esse papel é para dizer que você assume a responsabilidade pelas quedas que ela tiver. Se você acha que não pode ficar pior, sempre fica. Sempre fica. Eu entendi por quê, nem entrei na discussão com a enfermeira, ela estava lotada de paciente ali, lotado o hospital naquele dia. Nem entrei no mérito da questão. Eu sei porque ela assinou. Na verdade, ela tinha que ter explicado para mim o seguinte, olha, depois que terminar o procedimento, ela vai estar anestesiada, ela ainda vai estar grogue, como qualquer um que passa pelo processo, e você vai ter que levá-la ao carro. Nós não temos como transportá-la até o carro ou levar com uma cadeira de rodas, então você está assinando que você assume a responsabilidade de levá-la e qualquer queda no percurso até o carro. É disso que se tratava. Eu sei disso porque eu conheço a legislação do processo, mas você entender que as explicações elas vão mostrando o grau de degeneração da mente humana, ok? Com pequenas coisas. Você acha que não pode ficar pior? Tinha que sair do hospital. E para sair do hospital o que eu precisava? De um ticket de estacionamento que eu peguei na entrada no botãozinho azul, ok? Peguei o ticket, deixei a minha esposa no carro, fui até o balcão para pagar o ticket. Então qualquer estacionamento na face da terra. Entreguei o ticket, o que o sujeito tem que fazer com o ticket? Ele passa no leitor de código de barras, calcula o valor pela hora de entrada e hora de saída e me diz qual é o valor. Tudo certo. Fiz isso, entreguei o ticket, ele passou o botão, me disse o valor, paguei o valor, e ele ficou me olhando, e eu olhando para ele, eu falei, por favor, o recibo. O mesmo infeliz do botão azul, okay, vira para mim e diz o seguinte, como assim o recibo? Você tinha que ter me avisado antes que você precisava do recibo. Agora eu vou ter que entrar no sistema, fazer o recibo manualmente. Você precisava ter me avisado antes que você queria o recibo. Você acha que não pode ser pior? Sempre pode. Sempre pode. Por que eu estou contando essas histórias que viraram histórias para as minhas aulas, obviamente, né? Professor sempre cascoleta. O que está escrito aqui? Toque na tela, no botão indicado. Tem 500 mãos, não uma só, apontando o botão. Você vai apertar o botão azul? Se você apertar o botão azul, lá no fim da Bíblia tem um botão de senha. Diz assim, caso você tenha tido que apertar o botão azul porque não apertou o botão da tela, que era o botão indicado, ainda tem uma chance. Tem o botão azul, tem o botão de senha. Se ainda assim não funcionar o de senha, assina o compromisso de que você está ciente dos 2 primeiros. Mas se ainda assim não der certo, sempre tem alguém para pagar o preço no final. Brincadeiras à parte, Deus deixou um manual completo, com as instruções, com a recuperação, com o pagamento da conta. Só que lembra que tem o recibo, tá? Tem o recibo no final. E o recibo depende do que você fez nas outras 3 fases. Depende do que você fez nos outros pedaços do processo. Com uma linguagem diferente, com um desenho diferente, para vocês não se esquecerem da história, por isso eu contei essas histórias, segue o manual, dá menos trabalho. Cumpre o manual, tem menos resultado encrenca. E o recibo vem direitinho no final. Essa é a instrução de Deus, é por isso que Deus deixou instruções. A escolha é nossa. Que Deus abençoe vocês, que essas sejam lições úteis para a gente, para ensinar outros, para os mais novos, para aplicarem, e que a gente viva bem nesse mundo, naquilo que é possível viver bem nesse mundo, até que Cristo venha, é o meu desejo para vocês e para mim. Vamos orar?
Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pelas instruções, pelo exemplo, pelas advertências que tu deixastes na Bíblia e pelas que nos provoca ao longo da história da vida. Que, Senhor, possamos tomar boas decisões, fazer boas escolhas, respeitar tuas instruções, para que a vida seja mais amena, mais adequada, a despeito de todas as dificuldades do pecado. Dá, Senhor, que possamos, aplicando tais instruções, não só ter uma vida plena de felicidade e alegria na convivência contigo, mas também levar outros para esse mesmo caminho. E, se possível, que tudo isso implique no abreviamento da tua vinda e que possamos assisti-lo voltando ainda em nossa geração, é o nosso desejo por Jesus. Amém.